fala de acrômio clavicular, tá? A gente tem que entender, né? Quando a gente vai na literatura, no PubMed, vai no Google pesquisar sobre acrômio clavicular, dor no acrômio clavicular, enfim, e entre outras condições de acrômio clavicular, a gente vai achar vários artigos, tá? Muitos artigos. Todo tipo de alteração, processos degenerativos, problemas de osteoartrite, né? Degenerativo, condições de avaliação da acrômio clavicular, ultrassonografia na avaliação da patologia da acrômio clavicular, enfim, um monte de situação. E quando a gente pega algum dos artigos mais relevantes, a gente chega à conclusão que acreditamos que a ultrassonografia deve ser usada rotineiramente em casos de dor anterior no ombro, pois demonstra diversas patologias não detectadas por radiografias simples. Então, aquela metodologia tradicional do ortopedista, que antigamente era exame clínico, exame físico, radiografia, hoje a gente tem o ultrassom, um aliado muito mais com mais detalhamento do ponto de vista de detalhes da cromo-clavicular, em especial osteófitos de borda e entre outras alterações, que a gente consegue corroborar com o exame de ultrassom. Então, esse trabalho, né, ele concluiu que a ultrassonografia ela deve ser usada, né, no dia a dia nosso do ortopedista. E, obviamente, para quem faz, quem é ultrassonografista, radiologista, quem mexe com a parte do esporte, a ultrassonografia ela pode nos dar mais muitas e muitas informações diante da nossa avaliação. E tem um porém. A ultrassonografia da cromo-clavicular em especial, muitas das vezes é avaliada somente num plano. E aí eu poderia até fazer uma pesquisa aqui para quem avalia a cromo-clavicular em dois planos. E vocês viriam que são pouquíssimas pessoas que avaliam em dois planos. Como assim, Felipe, dois planos? Corte transversal e corte longitudinal. Na maioria das vezes, desde quando eu aprendi lá em 2012, o corte era somente transversal, ou seja, só pegava a ponta do acrômio, da clavícula, e a gente fazia aquele estudo ali. E a gente sabe que no corte longitudinal a gente consegue ver outras informações também dessa articulação. Pois bem, aqui é um vídeo onde a gente faz uma avaliação da acrômio clavicular. Eu vou dar pausa aqui, ó. Gente, isso aqui é o acrômio, aqui é a clavícula, aqui é o ligamento acrômio clavicular superior, aqui não dá para ver tanto, mas aqui tem a borda do acrômio. Essa região aqui é a região interna do acrômio, da acrômio clavicular, tá? Isso aqui é um ombro direito, como se eu estivesse vendo aqui, é um ombro direito, onde o acrômio está para lateral. E vejo que a clavícula ela é um pouquinho superior na avaliação da acrômio clavicular. Eu vou deixar o vídeo rodando, estou fazendo a avaliação transversal e agora eu faço uma avaliação longitudinal. A avaliação é essa, que a gente pega o quê? Essa bolota, essa bola. E essa bola tem um grande significado quando a gente avalia mínimas alterações dentro da cromo clavicular. E eu já fechei diagnósticos somente com essa imagem, tendo a outra transversal normal e o paciente com dor. Inclusive, eu postei nos meus stories, para quem não segue, Dr. Luiz Felipe Lisboa, né? Eu sempre estou postando casos clínicos lá, todos os dias praticamente, de músculo esquelético, e essa imagem ela é tão importante quanto essa imagem transversal. Então, essa imagem seria a transversal inicial, nós aqui avaliamos o ligamento superior, ver se tem espessamento, ver se tem lesão parcial, nós vemos aqui as bordas articulares, ver se tem osteófito de borda, se tem redução do espaço, ver se tem alguma dismetria, né, em casos de lesões associadas de ligamentos. Né? A gente tem uma classificação muito bacana na ortopedia chamada Rockwood. Nós temos Rockwood 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a partir do Rockwood 3 a gente já vai ver expressivamente alterações nessa dismetria. Até mesmo no Rockwood 2 a gente já vê algum grau de dismetria, né?
tendo a imagem comparativa como algo que nos ajuda a fechar o diagnóstico, principalmente quando relacionado a traumas diretos, seja queda de moto, que é o mais comum, né? Ortopedista sabe disso, jogando futebol e entre outras quedas que você cai com o ombro no solo, tá? Então, essa seria uma imagem dinâmica da avaliação no transversal e no longitudinal. Pois bem, então veja só, quando a gente faz uma radiografia, né, a radiografia AP da acromioclavicular, a gente vê essa imagem do ponto de vista ortopédico. Esse espaço aqui é o espaço da acromioclavicular. Aqui o acrômio, que vem lá da face posterior, né? E aqui a clavícula, um ombro direito, aqui um ombro direito. O que a gente avalia aqui? Primeiro, esse espaço articular. Numa radiografia normal, num exame de ultrassom normal, a gente sempre vai ter um espaçamento, digamos, normal, né? Um espaçamento que você fala assim, opa, isso aqui é normal. Um espaço que você tem ali algum líquido, né? E essa leve dismetria, essa leve alteração, que não é alteração, né? Essa leve elevação da clavícula, ela também é normal. Porque vejam, ó, a gente tem justamente essa alteração anatômica da clavícula normal. Então, ó, essa alteração aqui nada mais é do que uma imagem normal da cromioclavicular. Então, se eu colocar uma imagem da cromioclavicular aqui e não falar para você se é direita ou esquerda, vocês vão lembrar dessa leve elevação da clavícula e vão dizer, opa, isso aqui é um ombro direito, isso aqui é um ombro esquerdo. E quem faz ultrassonografia, né, em especial meus alunos, quando me mandam a imagem, se eu sei disso, eu já posso. Ó, isso é um ombro direito. Ah, tem isso, tem aquilo. E a gente consegue ver muito bem, obrigado. Ao contrário da radiografia, a gente vê aqui o ligamento acromioclavicular superior. Veja que nas bordas, tanto da clavícula como do acrômio, a gente tem uma leve inclinação hipoecogênica, que isso a gente chama de anisotropia. A anisotropia é uma imagem que não está retilínea, que ela está um pouco encurvada. Com isso, o feixe ultrassonográfico bate na obliquidade e ele não retorna para o transdutor. Quando ele não retorna para o transdutor e ele faz um reflexo para fora, ele joga essa imagem preta na tela que a gente chama de anisotropia. Então, se eu corrigir minha mão, fazer um tilt mais aqui, a gente vai ver que essa ecogenicidade ela também vai aparecer aqui. Muitas das vezes, o aluno, o médico que está começando, ele costuma confundir muito anisotropia com algum grau de patologia, com algum grau de alteração ou lesão. Isso serve para qualquer ligamento, qualquer tendão que não seja eventualmente simétrico como a gente imagina que seja nossa anatomia. A nossa anatomia, ela não é simétrica e por isso nós devemos sempre ter em mente que pode ser uma anisotropia nesse caso, tá? Então, ó, aqui a gente vê as bordas do acrômio, bordas da clavícula. E essas bordas, tá? A gente vê se tem osteófitos de borda, que seria uma osteoartrite incipiente, vê se tem redução do espaço, vê se tem uma dismetria, vê se tem uma redução do espaço, vê se tem alguma alteração ligamentar do acromioclavicular superior, e essa é a nossa avaliação inicial da cronocavicular. Colocou o transdutor, é isso que a gente tem que saber. Bordas, espaço, se essa dismetria é patológica ou anatômica desse desnivelamento da clavícula e entre outras alterações. Então, veja, é isso que a gente vê. Aqui um corte coronal de ressonância e a gente vê aqui ó, a clavícula, vê aqui o acrômio e vê aqui ó, esse bonito ligamento, que é o ligamento acrômio clavicular superior. Felipe, a gente consegue ver o acrômio clavicular inferior? Infelizmente não, porque ele é muito profundo. Ele está lá embaixo da região da articulação. E a gente realmente, de fato, não consegue ver. Eventualmente, em casos outroras diferentes, quando você tem uma abertura dessa região por uma luxação,
aí sim a gente consegue ver um pouquinho mais da profundidade, inclusive ver um pouquinho da região dorsal do supra com a sua bucha subacromial subdeltoidea, que é justamente o que a gente viria, né, diante da anatomia num corte de ressonância normal. Então, pois bem. Lembra que eu falei da bolota, da bola de avaliação? Essa bola de avaliação, ela tem uma conotação muito importante, porque às vezes é isso e somente isso que vai estar alterado no exame da pessoa, tá? Então, pacientes jovens, depois que você avalia o transversal e você faz a avaliação longitudinal, essa medida é de extrema importância. Alguns alunos, algumas pessoas falam, Felipe, é muito difícil essa avaliação. Concordo. Mas hoje eu vou dar algumas dicas, alguns macetes, inclusive eu vou trazer um artigo muito importante sobre a acromioclavicular e sobre as possíveis alterações, ou, digamos, não seria alteração, seriam variações anatômicas, para que nós possamos conseguir imagens mais bonitas. Eu vou deixar algumas dicas com vocês bem interessantes, tá? Então, essa bolota, quando a gente vai fazer a avaliação, a gente tem que entender que até 2 centímetros é normal. Até 1, ou melhor, até 2,0 é uma estrutura de líquido normal da cromo clavicular. Quando a gente faz de 2,01 até 2,49, é um discreto derrame. Você tem um discreto derrame nessa cromo clavicular. Quando você vai de 2,5 a 2,99, você tem um moderado derrame. Quando você tem a partir de 3 em diante, você tem um acentuado derrame. E o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque às vezes o corte transversal ele é inocente. Você não vê nada, você não consegue enxergar nada. Aí quando você bota no longitudinal, esse paciente, além da dor no exame de palpação, o paciente tem um discreto derrame com dor na cromoclavicular, como foi o caso que eu peguei recentemente, que eu mostrei para vocês. Um paciente que tinha uma dor, paciente jovem, academia, veja só essa história, decore. Paciente jovem, academia, dor no ombro, ressonância absolutamente normal. Paciente há 4 meses tomando anti-inflamatório sem melhora, fez fisioterapia, não melhorou e tinha uma dor na cromoclavicular. E quando eu fiz o exame dele, ele só e somente tinha um discreto derrame. O que eu fiz? Coloquei um pouquinho de lidocaína como uma prova terapêutica e a dor dele sumiu. Depois a gente tratou e ele melhorou da dor. Então, vejam a importância de uma conotação, de um detalhe no ultrassom, enquanto que na ressonância deu absolutamente normal. Ele já estava até preocupado, depressivo, porque ele achou que estava ficando doido, né? Que a dor dele não existia, mas de fato existia sim e era devido à cromoclavicular. Pois bem, vamos um pouquinho agora para o histopatológico. Ao nascer, tá, o processo espinhoso ossificado termina em uma extensão lateral bulbosa com uma superfície epifisária, tá, que seria essa estrutura A. Opa, agora vamos para o B. Espera aí. O B. A base do acrômio é formada por uma extensão da espinha escapular. Não tem nenhum mistério, né? A espinha da escápula está na face posterior, dividindo as fossas supra e infra, e à medida que ela vai lateralizando e ela se torna aérea, ela se torna acrômio. E o C justamente, são vários centros de ossificação secundários para o acrômio, tá? Surge entre 14 e 16 anos e se reúnem em 3 centros ao longo da área, tá? Acrômio lateral. O pré-acrômio, o mesoacrômio e o meta-acrômio na ponta anterior do acrômio. E o que isso tem a ver do ponto de vista ortopédico? Tudo. Porque nós temos uma patologia a longo prazo da calcificação, da consolidação
normal do ser humano, que pode, em algum momento, não haver a consolidação correta e gerar o que a gente chama de os acromiale. O os acromiale é justamente a não fusão desses centros que pode gerar uma dor da acrômio clavicular por impacto do acrômio que ele fica amolecido. Então, esse acrômio, por não estar fundido, ele pode gerar um impacto na região supraescapular, gerando um impacto doloroso chamado os acromiale. É comum? Não. Mas a gente tem que ficar atento se a gente vai observar em algum momento o acrômio gerando uma nova articulação ali que parece ser acrômio clavicular, mas não é. Você vê acrômio clavicular, vai mais para a lateral, você vê outra articulação, você fala, ué, estou vendo duas articulações? Sim. Uma é a acrômio clavicular verdadeira e a outra seria o os acromiale por não fusão dessas estruturas. Quando devo valorizar as alterações da acrômio clavicular no paciente jovem? Antes de a gente falar essa abordagem, a gente precisa entender as causas da dor no ombro em pacientes jovens, para a gente não sair fazendo qualquer tipo de abordagem. Vamos lá. Então, quais são as dores no ombro de pacientes jovens? Primeiro, manguito rotador. Disparado aí a causa mais comum, mais usual do nosso dia a dia são as dores do manguito rotador. Segundo, distúrbios glenomerais. A articulação glenomeral gera alguns distúrbios. Doença da articulação acromioclavicular. Veja, então, dor no ombro nem sempre está associada a um manguito rotador. E aqui entra um parênteses. Em 2018, eu fiz um curso presencial aqui no Rio. E tinha um cirurgião, né, de ombro, aqui ombro e cotovelo, no meu curso, um exímio cirurgião, diga-se de passagem. E durante a aula, durante todo o treinamento, ele brincou comigo e falou: Felipe, eu só quero aprender ultrassom para ver se tem lesão do manguito rotador. Porque se tiver lesão do manguito rotador completa, eu vou pedir uma ressonância e vou fazer a cirurgia. Se for uma lesão parcial, eu vou indicar um tratamento conservador, que na época nem se falava muito em infiltração. Ele já falou, vou mandar para fisioterapia. Eu falei, beleza, tá bom. Mas, ó, lembre-se, nem sempre o seu paciente vai ter dor de manguito. Ele pode ter uma dor de acrômio clavicular. Beleza, passou. Uma semana depois, esse jovem cirurgião me manda uma mensagem. Felipe, como é que você faz mesmo a avaliação da acrômio clavicular? Eu falei, o que que houve aí? Rapaz, eu tô com um paciente que eu acho que não é manguito, é acrômio clavicular. Eu fiz, pois bem. Aí eu peguei, mandei um áudio para ele explicando e ele falou, rapaz, eu acho que tem que aprender esse negócio de ultrassom tudo mesmo, porque vai acontecer, vai acontecer não, vai acontecer sempre. É muito importante você fazer a avaliação completa, porque às vezes a dor do paciente, ela é só e somente da acrômio clavicular. E se você consegue visualizar no plano transversal, longitudinal, fazer o diagnóstico clínico, fazer o diagnóstico do exame físico e com ultrassom, você também consegue fazer um procedimento fora do plano, em especial, que eu mais gosto hoje, para fazer o seu tratamento. E aí o paciente se sente muito mais seguro. Pois bem, qual a outra dor? Dor referida no pescoço. E aqui entra trigger points do elevador da escápula, antigamente chamado de levantador da escápula, né, que fica na região de ângulo superomedial da escápula, que vai para a região occipital. Nós temos também, mais comuns, o trigger point do romboide menor, né, um pouco do romboide maior, e também ali na região trapezoidal, que podem gerar dor nessa região, com irradiação para a coluna clavicular, com irradiação para a região escapular, periescapular. Então, essas dores também devem ser muito bem estudadas, muito bem avaliadas e também podem ser vistas através do ultrassom como imagens hipoecogênicas nodulares e que, quando são realizadas avaliações vibratórias com o Power Doppler, ficam imagens sem a condição de captação do Power Doppler. Você vê uma condição de Power Doppler ao redor e na lesão, na estrutura preta,
você, pela alta densidade, você não capta esse power Doppler e você pode afirmar ali a sua contratura chamada trigger point. Então, essas quatro causas, essas quatro orientações da dor do ombro do paciente jovem devem ser cuidadosamente bem avaliadas ao exame clínico, né? Sempre perguntar direcionamento para o teu raciocínio clínico, fazer manobras, exames de Hawkins, de impacto, teste do supra, speed, enfim, todos os testes que o ombro, né, dá direito, inclusive essas dores referidas do pescoço. Então vamos lá. Dor secundária, qual seria? Trauma. Outra dor, osteoartrite, luxação traumática, dor, sensibilidade, edema, limitação funcional de adução horizontal passiva. Também é uma avaliação, também é uma causa. Sendo a osteoartrite da coluna clavicular pode ocasionar o que? Impacto subacromial, tá? Então, eventualmente, você pode ter uma dor derivada da osteoartrite da coluna clavicular que ocasiona esse impacto secundário dessa região subacromial, gerando uma dor muito forte na região do ombro. Então, tudo como eu falei, a gente vai revisar agora. Primeiro, uma boa história clínica desse paciente. Né? Paciente jovem, paciente não é jovem, paciente tem trauma, paciente não tem trauma, né? Quais as nuances dessa dor, como começou essa dor, faz atividade física, não faz atividade física, como começou essa dor. Então, tudo isso faz parte da nossa avaliação. Depois, um bom exame físico, né? O exame físico da crononclavicular a gente pode fazer testes de impacto, pode fazer uma palpação direta na crononclavicular, que também já é de bom tamanho. Se tem dúvida, compara-se. Faz o exame comparativo, sem pressa. Compara-se a crononclavicular ectoscopicamente, se tem deformidade, se tem edema, se tem equimose, né? Se tem algum grau de abaulamento para os cistos artrosinoviais da crononclavicular, se tem alguma coisa que nos chama atenção, sempre ectoscopicamente, depois avaliação do exame físico. Exame de imagem, eu vou puxar para ultrassonografia, né? Eu faço ultrassonografia em todos os meus pacientes com dor no ombro, inclusive a crononclavicular. E quando necessário, nesse caso que eu relatei para vocês, nós podemos fazer a prova diagnóstica, ou também chamada de prova terapêutica. Nada mais é do que colocar uma quantidade mínima de lidocaína nessa região para se ter a comprovação diagnóstica dessa dor. Porque às vezes realmente é uma dor tão, digamos, insidiosa, uma dor tão simples, uma dor tão banal ali, que com o exame físico ali fica muito complexo. Então, nós fazemos a prova diagnóstica para o paciente se sentir uh, bem, em saber que a dor dele passou, e para você, obviamente, dizer, cara, realmente a tua dor é da crononclavicular. Passou a dor? Passou. Daí em diante, o paciente tem confiança no seu exame, tem confiança em você, e daí em diante você tem confiança de indicar um tratamento, seja ele qual for. Não vou entrar no mérito do tratamento, porque o tratamento é sempre uma indicação pessoal, né? Tratamentos hoje são os melhores. Daqui a uma semana pode ter outras coisas melhores a fazer. Então, conduta é muito pessoal. Então vamos lá. Isso aqui é mostrando uma articulação degenerada, né, uma osteoartrite aí. Mas o mais importante aqui é o seguinte: quando a gente coloca o transdutor nessa topografia da crononclavicular, é isso que a gente vai ver. Ó. Isso aqui é um desenho, tá, onde a gente vê o acrômio, a clavícula, vemos o ligamento acrômio-clavicular superior, vemos também essa imagem aqui, ó, que nada mais é do que um M menisco dessa região, isso mesmo, vocês escutaram, um M menisco. Nós vemos em azul aqui, ó, a borda articular, tanto da clavícula como do acrômio, em azul, que é justamente a cartilagem. Pessoal, todas as articulações diartrodiais, elas têm o quê? Líquido sinovial. Então, se tem líquido sinovial, tem cartilagem.
Se tem líquido sinovial e tem cartilagem, vai ter artrose, vai ter osteoartrite, vai ter desgaste. E a gente precisa entender isso aqui de uma forma que a gente visualize a ultrassom. Veja, a gente tem aqui o acrômio, a clavícula e essa região interna associada ao M menisco e aqui, ó, essa imagem do ligamento acromioclavicular superior. Bem, aqui é o artigo que eu falei para vocês. Veja só, alguns alunos às vezes falam, até no curso presencial aqui ou no grupo, eles falam, Felipe, eu tô com muita dificuldade de avaliar a crononclavicular. Cara, é difícil pegar esse exame da bolota. De fato é. Veja só, esse artigo aqui, tá? Ele mostra que nós temos quatro tipos de acrômio clavicular. A acrômio clavicular medial, de ângulo medial, faz parte de 49% das articulações. Nós podemos também ter, ó, 27% dessa articulação, diga-se passagem, é a mais fácil, né? Associado a essa orientação incongruente, que é 21%, e nós temos a de angulação lateral, que graças a Deus só faz parte de 3% das articulações. E qual a importância disso durante a avaliação? E aqui eu vou trazer para vocês esse projetorzinho que eu uso para dar aula. Veja só, quando você tem a angulação medial, que faz parte dos 49, praticamente 50% dos casos, quando eu coloco o transitor reto, veja que vai haver uma dificuldade de avaliação da acromioclavicular. Então, inevitavelmente, eu tenho que fazer o quê? Um tilt para a lateral. Se eu estou no meu ombro aqui, ó, eu estou no meu ombro esquerdo aqui, tá, gente? Direito, esquerdo. Tá ao contrário para vocês. Então, ó, se eu boto o meu transitor aqui, eu vou ter que fazer um tilt para a lateral. Eu vou levar um pouquinho o meu transitor. Não é muito não, tá? Botando muito aqui para só exemplificar. É um tilt muito pequeno para a lateral. Quando eu faço essa inclinação tilt lateral, eu consigo visualizar melhor essa articulação. Aqui não precisa nada, só botar o transitor na topografia normal. Aqui muito menos. E aqui você vai colocar um tilt para medial. No caso aqui, ó, ao invés de vir para cá, você vai vir para medial. Então, a todo momento que você for fazer essa avaliação, você tem que sentir, né? Obviamente, primeiro você tem que entender o que é mais comum. Mais comum é isso aqui. Então você sempre tende a colocar o transitor um pouquinho para a lateral. Uma outra dica que eu dou durante essa avaliação. Quando você faz uma avaliação, um estudo normal com o transitor, existe uma coisa chamada Cineloop. Cineloop. O que é o Cineloop? É um filme normal, um filme que a máquina ela grava automaticamente para a memória rápida dela. Então, você está avaliando. Quando você frisa, ele salva um videozinho muito curto ali do tempo que você filmou. O que você pode fazer? Já que você está com dificuldade de parar nessa bolota, parar nessa imagem, você faz essa avaliação, frisa, vai com o cine loop, vai com a bolinha para voltar a imagem devagarzinho e em algum momento você filmou a bolota. Quando você acha a bolota, você para e faz a medida. Essa medida vai te dar a conotação do discreto, moderado ou acentuado derrame, mais as informações do corte longitudinal que você fez. Então, ó, isso aqui é um corte coronal de uma peça anatômica, né, real. Aqui a gente tem a pele subcutânea, aqui é a crononclavicular, aqui é a parte ligamentar, e ó, esse caso aqui, ó, é um caso comum, 49% de toda a população vai ter esse tipo de acrômio clavicular. Ok? Jóia. Então veja só. Quando devo valorizar as alterações de acrômio clavicular no paciente jovem? A pergunta é: vamos lá, quero respostas nas mensagens aí. Esse lado é o paciente jovem ou esse lado é o paciente A, paciente jovem, B, ou melhor, vamos botar assim,
Do lado esquerdo, paciente jovem. Do lado direito, paciente idoso. Eu quero saber de vocês. Aí você fala, não, direito é idoso, esquerdo é jovem. Eu quero que vocês escrevam. O que é que vocês acham? E aí? Deixa eu ver as mensagens aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Responda aí. Direito, jovem. Esquerdo, idoso. Boa. Acho que o mais esbranquiçado é o idoso. Boa. Jovem, esquerdo, jovem. Direito, idoso. Boa, Decker. Heloísa, direito, idoso. Olha só, tivemos dois colegas que falaram uma coisa, dois que falaram outra. Quem dá mais? Quem dá mais? Mais um para desempatar. Mais um. Joia. Direito, idoso. Ok, Sal. Direito, idoso. Gente, eu faço essa pergunta de propósito, tá? É pegadinha mesmo. Gente, o direito é o paciente jovem. O esquerdo é o paciente idoso. Idoso de 78 anos. Direito de 34 anos. E por que eu faço essa pergunta? Porque visualmente a gente enxerga alterações absurdas nessa crononclavicular, né? Mas a gente não deve, né? Ou melhor, a gente deve entender que a partir dos 40 anos de idade, qualquer acromioclavicular desse mundo vai entrar em processo degenerativo. E à medida que ele entra em processo degenerativo até os 100 anos, ele vai ficar cada vez mais osteófitos de borda, redução do espaço, essa imagem de artrose, mas não eventualmente vai ter dor. Então, o paciente idoso tem médico ultrassonografista que não relata isso no exame. Eu relato todos. Por quê? Porque quando o paciente é meu, beleza, eu estou vendo. Mas quando o exame vem de fora, eu preciso relatar. Porque às vezes não é o problema do paciente, ou às vezes é o problema do paciente. Então veja só, isso aqui é uma degeneração, uma osteoartrite normal do idoso. Normal de uma crônica clavicular. Isso aqui não. Isso aqui é uma osteoartrite, um derrame, um abaulamento já dessa topografia de um paciente jovem. Né? Vejam a redução dos passos. Esse paciente tinha muita dor e era um paciente jovem. Então, o que, que eu devo valorizar num paciente jovem? Qualquer alteração que me leve a uma articulação com o que não é normal no idoso. Ou melhor, deixa eu ver se eu consigo falar melhor para vocês. Veja só, o paciente idoso, ele vai ter sempre osteoartrite. O paciente jovem, ele não vai ter osteoartrite. Então, qualquer alteração, qualquer mudança do padrão normal degenerativo, isso sim me deve como uma valorização da coluna clavicular. Ou, eventualmente, nenhuma alteração nesse corte transversal, mas uma alteração no longitudinal, que é justamente o que eu falei anteriormente, que é o derrame discreto, moderado ou acentuado. Então, isso aqui, gente, é idoso, isso aqui é jovem. Ficou claro? Bom, a mim me pareceu, no agora paciente idoso, essa porção central poderia ser o pseudomenisco. Ah, isso branco aqui?
Não, na verdade, isso aqui branco pode ser uma presença de condrocalcinose interna. Por lesão o quê? Processo degenerativo, você pode gerar uma condrocalcinose. Isso não é tão raro, tá? De acontecer. Não é tão raro. Veja só, paciente jovem, paciente idoso e paciente idoso. Ambos sem sintomatologia. Ambos sem sintomatologia. E esse paciente jovem com bastante sintomatologia. Veja, uma osteoartrite absurda. E aqui, pacientes acima de 65 anos. Dor, zero. Dor, zero. Então, no paciente idoso, quando você vir uma alteração com osteófito, redução do espaço, cara, faz parte do processo degenerativo do ser humano. No paciente jovem, não, isso não faz parte. Então, a gente deve ter muito cuidado durante essa avaliação. Paciente-alvo. Paciente jovem de 20 a 40 anos, realizando atividade física, academia ou esportes, dor pontual na acromioclavicular, avaliação do manguito rotador normal ou com mínimas alterações que não te levam ao diagnóstico de manguito, e avaliação da acromioclavicular evidenciando alterações. Esse é o nosso paciente alvo para se observar alterações na acromioclavicular. Alterações ao ultrassom. Espessamento ou irregularidade do ligamento acromioclavicular pode ser sinal de lesão crônica ou instabilidade na articulação. Presença de derrame articular indica inflamação ou lesão, especialmente pós-traumático ou pós-traumático por esforço. Irregularidade óssea ou sinais de degeneração, embora menos comuns em pacientes jovens, podem estar associados a lesões crônicas ou condições como artrite pós-traumática. Deslocamento clavicular. Opa! Se houver evidências de desalinhamento ou subluxação da articulação, especialmente após trauma. Aí aqui a gente vai um pouquinho na ortopedia, que é justamente na classificação de Rockwood. Hipermobilidade ou instabilidade. Isso aqui também pode ser devido a trauma. Detectado através de manobras dinâmicas, a ultrassom, especialmente em atletas ou em pacientes com queixa de dor ao levantar o braço. Em especial, pós-trauma ou pacientes que fazem esportes de alto impacto, né? Tipo arremesso, pacientes que fazem esse tipo de rotação interna e adução. Vai gerar bastante desgaste na acromioclavicular, visualizado no ultrassom. Então veja bem, olha só esse paciente. Veio para mim com dor no ombro, subescapular praticamente normal, um infra também, o supra um pouquinho de tendinopatia. E depois disso tudo aqui, eu falei, cara, a dor não batia, tá? A dor não batia. Aqui é o processo coracoide, né? Aqui é o subescapular, infraespinal, supraespinal. O supra até é um processo espessado, hipoecogênico, aqui parece uma lesão, acredito que não sei, seja anisotropia, né? Se fosse lesão, eu tinha falado. Aqui talvez o espessamento do subescapular. Aí vem a ressonância desse paciente. Tendinopatia do subescapular e tendinopatia do supraespinal. Pô, doutor, tô fazendo fisioterapia, não tá melhorando. Caraca, eu tô com muita. E quando eu fiz o meu exame, foi isso que eu achei. Ele tinha uma irregularidade acentuada do acrômio, uma redução do espaço, um corpo livre da acrômio clavicular, esse abaulamento ligamentar do ligamento acrômio clavicular superior, e durante o estudo da bolota, veja, já com processos de condrocalcinose interna, ele tinha um 2,65. Isso aqui é um moderado derrame da acrômio clavicular. Então ele tem uns sinais de praticamente uma osteólise aqui da acromioclavicular, uma osteoartrite, com um moderado derrame da acromioclavicular, com presença de condrocalcinose e bastante dor pontual ao exame físico. Então, esse é o nosso paciente. É o paciente que chega justamente com essas alterações aberrantes para a idade ou sem nenhuma alteração e que no corte longitudinal
tem algum grau de derrame. E volta para aquele nosso paciente alvo, que é justamente o paciente de 20 a 40 anos, realizando atividade física, dor pontual na cromoclavicular, porque esse paciente, eventualmente, ele não pode ter nada na cromoclavicular. Quando você bota no longitudinal, você vê o derrame e aí você fecha o diagnóstico. Eu já tive casos lá atrás, muitos anos atrás, de um cirurgião de ombro, pediu uma ressonância de um paciente, não deu nada, ele falou já não sabia mais o que era, e ele me mandou só para fazer uma prova terapêutica. Eu fiz uma prova terapêutica, liguei para ele e falei, ó, a dor passou. Ele, tá bom, Felipe, pode mandar de volta. Aí eu mandei de volta, o paciente não era meu. Minto. Aí ele falou, ah, Felipe, pode tratar aí mesmo. Aí eu peguei e joguei um corticoide ali e o paciente ficou bem da vida, né? Paciente jovem, sem nenhuma alteração. Então veja só, o que que eu fiz nesse paciente? O que que eu faria? Vou mostrar para vocês aqui que foi a minha conduta, né? Eu fiz o quê? Fiz uma prova terapêutica. Eu falei, cara, não pode não ser isso, né? Apesar do manguito rotador, apesar da patologia, das tendinopatias, falei, cara, acho que tua patologia está aqui na cromoclavicular. Então, eu fiz um corte fora do plano, coloquei um pouquinho de lidocaína. Gente, presta atenção, porque eu gosto de fazer a prova terapêutica. Quando a gente faz a prova terapêutica, gente, a gente assina, a gente carimba o diagnóstico. A gente dá absoluta certeza para o paciente que o problema dele é ali. Porque por mais que ele tenha as patologias de manguito, que já outro médico falou que era manguito, e que isso e aquilo, quando você prova para o paciente que a dor dele passou com um pouquinho de lidocaína na articulação, ele olha para você e fala, doutor, qual o próximo passo? E, gente, próximo passo é um tratamento. E quando você vai tratar um paciente desse que você tem 100% de certeza que o problema é ali, que ele tem 100% de certeza que o problema é ali, acabou, meu. Próximo passo é tranquilo. A venda do tratamento já está feita. Quando você oferece um tratamento para esse paciente, ele fala, doutor, quanto é? Ele não pergunta, às vezes ele nem pergunta quanto é. Ele fala, vamos fazer quando? Vamos fazer agora? Vocês entenderam? Então fica tudo mais fácil, fica tudo mais tranquilo do ponto de vista de oferecer um tratamento. Ele, caraca, a dor passou, é aqui mesmo o problema. Não é manguito. Eu falei, não, não é manguito. Você tem alteração de manguito? Tem. Pode haver uma dor secundária após o tratamento da cromoclavicular. Você tira uma dor primária e depois aparece uma dor secundária. Quem é ortopedista sabe o que eu estou falando. Quem trata dor sabe o que eu estou falando. Você trata, às vezes, um paciente de um quadril, uma bucite trocantérica, uma tendinopatia do glúteo mínimo, daqui a pouco ele vem com uma dor mais posterior, uma sacroiliaca, ou uma sacroiliaca com uma dor buçal, ou você trata de um problema X, ele vem com dor Y. Isso acontece toda hora. Então, isso tem que ser passado com muita ênfase nesses casos em especial. Gente, esse caso pode evoluir para uma cirurgia? Sim ou não? Pode. Se esse paciente não vir a melhorar com o nosso tratamento, esse caso pode ser indicado uma cirurgia para fazer uma osteotomia dessa articulação, liberar esse espaço, né, para diminuir esse impacto, diminuir essa sinovite articular. Veja só, outros casos que chamam a atenção em pacientes jovens. Paciente jovem com história de trauma, você vai fazer a avaliação da cromoclavicular e você vê isso aqui, ó. Qual o nome disso aqui, gente? Quem sabe? Deixa eu ver se na mensagem alguém sabe. Isso branco aí é o quê? Cisto de Geyser. Cisto de Geyser. O cisto de Geyser é uma parada diferente. Cisto de Geyser é quando você tem um cisto em cima da cromoclavicular e, por definição, você tem lesão do acrômio clavicular inferior, superior, e esse líquido sai da região articular e vai lá para a região acromioclavicular. É bem raro. Isso aí, André, reverberação. Essa reverberação, ou também chamado
rabo de cometa, né? Um rabo de cometa, ou cauda do cometa, como é chamado, né? Esse caldo de cometa é uma reverberação que, diga-se de passagem, até que se prove o contrário, pode haver um grau de instabilidade na coluna clavicular. Quando você tem trauma e tem algum grau de lesão, algum grau de instabilidade da coluna clavicular, você gera um pouquinho de gás dentro da articulação. Esse gás, quando o ultrassom bate nesse gás, ele faz essa cauda de cometa, que é justamente essa reverberação, ó. São sinais de, ó, olha aqui, ó, olha a quantidade de sinais de reverberação. Não confundir com a condrocalcinose. Esse paciente geralmente vai ter uma história de trauma tardio, trauma recente e evolui com dor. Existe uma manobra que a gente faz, o paciente bota braço em extensão, colado no corpo, faz uma rotação interna e faz uma leve flexão para frente e extensão. E com o transdutor em cima, você faz com que essa articulação ela se mexa dessa forma. E, eventualmente, a gente pode ver essas reverberações em cauda de cometa, que é patognomônico de instabilidade por presença de ar. Uma outra estrutura que pode estar associado a isso é a presença de fungos intraarticular. Isso eu nunca vi na vida, só escutei falar, igual caviar. Então, geralmente é ar na articulação por algum trauma tardio, algum trauma recente que está gerando essa instabilidade articular. Então, é isso que acontece. Olha essa reverberação, ficou bem bacana essa documentação. E aí você pode ter aumento do espaço articular por instabilidade. Você pode ter dor crônica que não melhora com nada, né? Você pode ter algum grau de lesão tardia ligamentar e entre outras alterações. Olha só que interessante. Avaliação do ombro direito, acrômio clavicular, ligamento acrômio clavicular superior, nenhuma alteração. Quando a gente vai para o lado esquerdo, olha o que acontece. Quando você olha uma imagem dessa, você já imagina, cara, isso é uma luxação acromioclavicular clássica. Olha o distanciamento das duas articulações, né? Então, você tem um distanciamento muito grande da clavícula e do acrômio. Veja que o acrômio cai. Isso aqui é o ombro esquerdo, tá, gente? Acrômio esquerdo. Aqui é o direito, o acrômio é desse lado. Aqui é o ombro esquerdo, o acrômio é desse lado. Isso é clássico, né? A gente tem a percepção que é a clavícula que sobe. Não. Anatomicamente, esse acrômio ele cai por falta dessa junção ligamentar. Então, cai o acrômio e você tem essa dismetria da acrômio-clavicular, que é justamente, no caso aqui, uma luxação acrômio-clavicular. Quando avaliamos um lado e vamos para o outro lado, olha o que acontece. Fica até difícil de ver, ó. Olha só. Olha o espaçamento dessa articulação. E isso aqui embaixo, gente, olha só. Peraí. Isso aqui embaixo é o quê? Líquido. Isso aqui é o quê? Reforço acústico posterior. A quantidade de líquido é tão grande nessa articulação que faz esse reforço acústico posterior. Líquido, reforço acústico posterior. Vou passar de novo. Isso aqui é um caso que eu fiz os dois exames. Ó, fiz o primeiro ombro direito, articulação normal, sem nenhuma alteração estrutural, espaçamento, nem osteófito de borda. Quando eu vou do outro lado, ó, uma alteração, uma dismetria absurda entre a articulação acromio-clavicular. E quando eu jogo no longitudinal, olha o que eu vejo, 3,40, ou seja, há um volume
tão grande, mas tão grande dessa articulação, que esse paciente tem um acentuadíssimo derrame, obviamente, pós-traumático, né? Um derrame pós-traumático. E aí entra o ortopedista. Se você tem uma dismetria dessa, possivelmente esse paciente fez uma lesão não somente do ligamento acromioclavicular superior, como também fez uma lesão do coronoide e do conoide. Coronoide e conoide. Ou melhor, trapezoide. Conoide e trapezoide. E aqui, ó, a gente vai no ultrassom. No ultrassom do lado direito, entre o acrômio e o processo coracoide, a gente tem esse espaço. Ou melhor, entre a clavícula e o processo coracoide, a gente tem esse espaço. E a gente vê a presença desse ligamento aqui, ó, conoide e trapezoide. Quando a gente faz o transdutor nessa região do processo coracoide para a clavícula do outro lado, a gente tem praticamente 1 centímetro a mais sem a visualização desses dois ligamentos. Ou seja, você já entra na classificação de Rockwood para lesão grau 3. E aí vai depender da idade, demanda e dor, podendo ser um tratamento tanto cirúrgico como conservador, sempre pensando na demanda e na idade. Se for um paciente mais velho, com alta demanda, cirurgia. Se for um paciente jovem, sem demanda, cirurgia. Se for um paciente idoso, sem demanda, conservador, explicar que vai ficar uma deformidade. Então, a cirurgia nesses casos é muito baseada na história do paciente, na necessidade do paciente de operar ou não, a depender de sua demanda. A gente chama que essa luxação grau 3 é uma luxação borderline. Ela tanto pode ser tratamento cirúrgico como conservador, a depender do paciente, da clínica e da demanda. Se é um grau 4, 5, 6, cirúrgico praticamente em todos os casos, obviamente, com algumas raríssimas exceções. Então, esse é o estudo que a gente consegue fazer. Esse paciente veio para mim com trauma, com dor, para fazer uma avaliação. Olha que doido. Eu falei, cara, tu não foi no hospital? Ah, eu fui no hospital, o cara me atendeu bem, pá, 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 eu vim aqui. Eu olhei, já me assustei, eu fiz, cara, isso aqui, cara jovem, falei, isso aqui é cirúrgico. Aí fiz o exame e tal, isso aqui é demanda cirúrgica, tratamento cirúrgico, a gente pediu pré-operatório e ele até operou comigo. Vamos lá.